Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui. Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, começando mais uma edição do programa Contrafluxo. Eu me chamo Jana Sá e vamos seguir na companhia dos colegas jornalistas Rui Rocha e Rafael Duarte. Lembrando, especialmente aqueles que nos acompanham pela primeira vez, que estamos juntos todas as sextas aqui e na Rádio Universitária, neste horário, para batermos um papo sobre política, educação e cultura. Boa tarde, meninas. Oi, Jana. Salve, Rui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está na FM Universitária, para você que está nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais. Se você está só ouvindo o programa, olha, vem com a gente, procure Contrafluxo na nossa página no Facebook e você chega até nós para curtir essa live de todas as sextas-feiras, como Jana já avisou. Não é isso, Rui Rocha? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. É isso aí, né? É muito bom contar contigo, Rafael Duarte, nosso parceiraço aí do portal Saiba Mais, portal que está contribuindo muito para a comunicação no nosso estado, né? Trazendo muita informação, muito conteúdo bacana, né? Agora nós somos podcast, não é isso, Rafa? Verdade, estamos com um podcast aí há 3 semanas. Ontem falamos sobre fascismo, inclusive. Muito bacana, com o Pablo Capistrano, filósofo, professor. Tá muito legal, uma mídia nova, uma plataforma que a gente está aí experimentando e já tem dado frutos, está bem bacana, crescendo a audiência aí. E é muito bacana estar de volta com Jana, né? Valeu, Jana. Que bom que você está melhor de saúde, está podendo participar do programa. Uma honra ter você conosco aí, companheira. Ô, Rui, obrigada pelo carinho, muito feliz aqui por estar de volta, né, à apresentação do programa, já aí com a saúde restabelecida. E lembrando que nós estaremos também em breve no YouTube, então corre, se inscreve lá para receber as nossas notificações. E hoje nós vamos receber, para o bate-papo, a Laura Cavalcante, gestora de comunidade, pesquisadora, que esta semana foi alvo de ataques durante 2 tentativas de realização de conversas nos meios virtuais, né? Mais uma tentativa aí desse fascismo de calar vozes. E o Sérgio Caetano, um querido publicitário e escritor, vamos conversar sobre o racismo que estrutura a sociedade e naturaliza, né, aí no imaginário coletivo, que as violações a direitos da população vai naturalizando as violações de direitos que a população negra tem sofrido cotidianamente. Laura, Sérgio, boa tarde. Obrigado por ter aceito o convite para participar aqui desse bate-papo conosco. Sejam muito bem-vindos ao Contrafluxo. Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Muito uma honra, viu, Laura? Valeu demais ter você aqui com a gente. É uma contribuição importantíssima. Cadê o Sérgio? O Sérgio está ainda na conexão aí, né, Sérgio? Sérgio está se arrumando, não quer falar com a gente agora, não. Eu acho que ele está com um probleminha técnico, vou falar com ele aqui pelo WhatsApp, mas vamos seguindo, né? Tranquilo, vamos lá. Bom, e aí, a gente está aqui com a Laura e o Sérgio, né, enquanto o mundo tenta aí se organizar, né, frente aos efeitos da pandemia mundial, pelo esse novo coronavírus, nós enfrentamos uma outra pandemia, né, a do ódio antinegro, né? O assassinato do George Floyd, um homem negro, por um policial branco, em Minneapolis, no dia 25 de maio de 2020, a data que marca aí o Dia Mundial da África, o assassinato do menino João Pedro, né, um garoto de 14 anos, morador de favela, que foi morto dentro da casa de um parente dele por um tiro de fuzil, uma ação policial no Rio de Janeiro. E mais recentemente, aí a morte de Miguel Otávio, uma criança de 5 anos, que expõe as faces do racismo estrutural e do classismo. Numa sociedade
e é formada com base na discriminação, né, que privilegia aí algumas raças em detrimento das outras, o racismo ele determina a forma como pensamos e agimos. Muito além do preconceito, o racismo ele se apresenta de diversas maneiras, né? A exemplo do praticado por instituições do Estado, e aí temos dois recentes e emblemáticos episódios envolvendo a morte aí do George Floyd nos Estados Unidos e do João Pedro aqui no Brasil, ambos sem ações especiais, mas também, além do institucional, o individualista, né? Quando o indivíduo ele se mira no seu espelho mais cruel. É preciso que tenhamos clareza que a atitude classista da primeira-dama de Tamandaré é um ato criminoso. Ela não foi apenas negligente. Gente, ela empurrou uma criança de 5 anos para a morte. Ela apertou um dos andares, sabe-se lá qual, né? No elevador para aquela criança que estava atordoada, insegura, que buscava sua mãe. É criminosa porque contraria a recomendação de autoridades de manutenção do isolamento social. Uma mãe que precisa trabalhar em plena pandemia, que levou sua criança pelo simples fato de não ter onde deixar, pois as escolas e creches elas estão fechadas. Gente, eu moro em um prédio de classe média. Todos os dias eu vejo a entrada de homens e mulheres para a realização do trabalho doméstico. Essa parcela ela não foi liberada para ficar em quarentena. O desrespeito à classe trabalhadora, onde moro, é regra. Para essas pessoas, o isolamento social ela não é uma opção, mas um imperativo à sobrevivência. Eu peço até desculpa por estar me alongando aqui no comentário, porque nós combinamos na apresentação desse programa que nós não faríamos destaques mais longos, porque o importante e o objetivo da gente com esse programa hoje é ouvir a Laura e o Sérgio. Mas, conversando até um pouquinho antes da gente entrar aqui com a Laura, eu aprendi com os meus pais a respeitar não as diferenças, mas as diversidades que nos tornam iguais. E eu estou muito abalada desde ontem com o que aconteceu com essa criança, mas ainda por saber que não é um episódio isolado, mas corriqueiro. Nós precisamos nos solidarizar, né, denunciar, mas, sobretudo, exigir a punição. A fala da mãe da criança, em entrevista a uma rede de televisão, ela foi bem emblemática. Vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Eu não vou dizer que estou com raiva, com ódio, nada, porque a dor pela morte do meu filho está prevalecendo. Mas eu espero que a justiça seja feita, porque se fosse o contrário, eu acredito que não teria direito nem a fiança. Meu nome estaria estampado e meu rosto estaria em todas as mídias. Gente, essa mulher negra estaria agora julgada, achincalhada, condenada por uma sociedade que insiste em negar a existência do racismo, do preconceito, do classismo, do fascismo. São demonstrações ao mundo do que o racismo estrutural vem fazendo há séculos, torturando, violando, eliminando, matando. E o genocídio do povo negro continua direta ou indiretamente, todos os dias. É isso, Jana. Essa naturalização, né, de violências como essa deixa a gente ainda mais estarrecido, abalado, como você está. Você que é mãe também e vive, como citou, essa questão do trabalho doméstico, das empregadas domésticas todos os dias. E, enfim, é uma cena ali que, corriqueiro, eu também morei em prédio de classe média e vivi isso também no dia a dia. E complementando também um pouco essa tua fala, e dentro do tema que a gente está conversando hoje, e vamos conversar com nossos convidados, a Laura e o Sérgio, eu acho que também não dá para a gente falar de racismo sem destacar a injusta e cruel desigualdade social no Brasil e no mundo. É sempre bom lembrar que o planeta, que no nosso planeta, os 26 homens mais ricos têm juntos
o mesmo patrimônio que os 3 bilhões e 800 milhões de cidadãos mais pobres. Eu vou repetir, os 26 homens mais ricos do planeta concentram juntos, se você pegar a fortuna deles juntas e somar, dá a mesma coisa que o patrimônio dos 3 bilhões e 800 milhões de cidadãos mais pobres do mundo. É inacreditável, é estarrecedor, é cruel. Fazendo um paralelo com o Brasil, uma pesquisa mais recente da ONG Oxfam Brasil, ela revelou que os seis brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 brasileiros, juntos, se somar a riqueza dessa meia dúzia de homens brancos, héteros, eles têm concentram o mesmo patrimônio, a mesma riqueza que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. 6 pessoas têm a mesma riqueza que os 100 mais pobres no nosso país. E a gente sabe que a base da nossa pirâmide social, aquela formada lá embaixo, é formada majoritariamente por negros e pobres. Então, é uma exclusão também baseada na criminosa distribuição de riqueza do país. É preciso e necessário lembrar sempre isso. Lembrar que o capitalismo é racista. Aí, os números muito claros, é racista e perverso. É esse meu comentário, Rui. Poxa, pessoal, eu concordo com vocês aí na avaliação, né? Infelizmente, a gente tem pouco espaço para análise como as que vocês estão fazendo em outras mídias, né? E isso aí, por si só, já mostra o tamanho do nosso problema. Gente, Rafael, Jana, Laura, ouvintes, né? Volta e meia a gente ouve falar de meritocracia, e numa sociedade tão desigual, onde oportunidades são simplesmente negadas constantemente às pessoas pretas, né? Tanto homens quanto mulheres, né? E isso considerando que as mulheres ainda sofrem com o machismo, né? Como é que você vai falar nisso, cara? Como é que você vai falar? Não tem como falar em meritocracia dessa forma, né? É absurdo. É algo fora de propósito. E aí, o que acontece? Em tempos como esse que a gente está vivendo, da pandemia, negros, indígenas, populações marginalizadas em geral, sofrem ainda mais. E ontem, a gente chegou a 1.473 mortos em um só dia. 34.021 mortos contabilizados, isso os contabilizados, e mais de 600 mil casos aí de doentes com Covid-19, sem contar a subnotificação. Agora a gente está vendo, a doença está afetando mais os negros, as negras, os indígenas, a quantidade de indígenas sendo mortos pelo Covid é uma coisa absurda. Lá nos Estados Unidos, não foi apenas a brutalidade policial, né? Além de tudo, negros, eles são mais expostos ao desemprego, eles têm menos acesso à saúde, que lá nos Estados Unidos é privada, você não tem nem o SUS, né? Você não tem nem um serviço público para te apoiar. Então, tudo isso mostra, né, o quanto quando a corda arrebenta do lado mais fraco, né? E assim, não é só o agravamento da doença em si, mas também o agravamento do desemprego, o desmonte da assistência social, tudo isso afetando duramente mulheres, negros, indígenas. O que é isso? Nada mais é do que o resultado da negligência do governo Bolsonaro, né? Rui, me permita rapidinho, antes de você finalizar, só pegando aqui um gancho a partir da fala dos dados trazidos pelo Rafael e a sua fala, né? A partir da fala de vocês, eu acho que dá para a gente entender que esse "não consigo respirar", que foi a frase do George Floyd, né? Na hora que estava sendo assassinado pelo policial, ele não é apenas hoje o grito de um momento, né? Eu acho que é a frase de uma época em que se morre por falta de ar, como você está colocando, Rui. A violência asfixia mais negros do que brancos. E a Covid-19 asfixia da mesma forma.
mais negros do que os brancos, pelo grau de vulnerabilidade em que eles foram colocados. Não, só pegando o gancho fazendo também uma parte aí, Rui, aproveitando a sua fala. Rui, fala aí. Não, e pegando esse gancho da Covid que a Jana traz, a gente não pode esquecer, a primeira morte por Covid do Brasil, ainda em março desse ano, foi no Rio de Janeiro, quando, não sei se vocês lembram, uma mulher, ela voltou da Europa, né, morava no Leblon, no Rio de Janeiro, não avisou em casa que estava com Covid, a empregada doméstica pegou a Covid e morreu. E a patroa conseguiu escapar, não teve complicações por conta da doença. Mas a empregada doméstica que voltou para a sua comunidade pegou a doença e veio a falecer e muito provavelmente contaminou várias pessoas que conviviam com ela lá onde ela morava, enquanto a madame foi para o hospital, provavelmente para um hospital privado, tomou a medicação, enfim, teve toda uma assistência. Isso é muito emblemático do que a gente está conversando aqui hoje, né? Do que a Covid mata mais negros do que brancos, e assim, muitos, tem gente que fala é uma doença que não seleciona, que não escolhe. Talvez o vírus não escolha quem vai infectar, mas essa disseminação ela é seletiva, sim, porque quem tem mais assistência, quem tem mais recursos, quem tem mais privilégios consegue tem uma indicação de vida, tem mais chance de sobreviver. Isso é óbvio. Consegue seguir os cuidados, né, recomendados pela Organização Mundial de Saúde, né, Rafa? Sim. Consegue ter direito ao isolamento social, a todos os cuidados com higiene, né? Uma questão do ambiente, de distanciamento, isolamento, coisa que não é garantida à classe trabalhadora, à população vulnerabilizada, né? E aí, infelizmente, pelo menos no Brasil, essas desigualdades, elas jogaram os negros para esses lugares, né? Para as periferias, para as favelas, então eles são, sim, os mais atingidos. Mas, e assim... atrapalhou bastante você. Nada, que isso, pô. Aqui é contra fluxo, aqui é democracia, né? Aqui é diversidade, né? Assim, pessoal... A gente é contra o fluxo até do que a gente combina, né, Rui? A gente não ia se alongar no Já não bacalhando. Mas eu acho que, na verdade, todo mundo está muito engasgado, né? Com tanta violência, com tanta brutalidade. Enfim, eu só para encerrar aqui rapidinho, é bom esse tempo, porque o Sérgio está com um probleminha com a internet, né? E aí a gente está tentando restabelecer a conexão com ele. Mas, assim, é absurdo, né? Isso mostra o quanto essa história de civilização, né, na verdade, acaba sendo muito mais uma conversa vazia, né? A gente precisa civilizar a civilização. Você vê os Estados Unidos, né, o centro do mundo, a maior economia do mundo, pelo menos por enquanto, né, enquanto a China não passa definitivamente os Estados Unidos. Mas como é que é possível, né? Tanta desigualdade, tanta violência por lá? E pior, como é que num Brasil de mestiços, um país de mestiços, a gente vê tanto racismo, né, tanto preconceito? Isso é absurdo. Enfim, intolerável. A gente não pode ser tolerante com os intolerantes. Né? A gente não pode ser tolerante com quem quer pregar o ódio, quem quer sair exterminando o outro, né? Mas e aí? Será que os nossos convidados já estão disponíveis? A Laura está por aqui, né? Qualquer coisa, vamos começando aqui com a Laura, então, né? E aí, Laura, a gente entender um pouco do que a gente colocou aqui, desse racismo estrutural, né?
das manifestações que vem ganhando aí o mundo, né, tem sido registrada não só nos Estados Unidos, mas em diversos outros países após a morte do George Floyd e desses casos que a gente colocou aqui, que aconteceram no Brasil. Eu queria falar com vocês, né, no caso com você agora, enquanto o Sérgio vai entrando, um pouco falasse um pouco sobre representatividade, né, como é ser negra num dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, como é o caso do Brasil. Bom, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui podendo falar desse assunto tão necessário. E aí, para começar falando sobre como é ser negra no Brasil, eu queria falar de dois lados, na verdade. Tem um lado ruim e tem um lado bom. Para falar do lado ruim, é interessante a gente olhar para a nossa história e perceber que não foi, por muito tempo, não foi muito bom ser negro. Hoje, algumas pessoas negras conseguem ter posições de sucesso, mas ainda assim, quando a gente olha para lugares específicos, como favelas, lugares que são marginalizados, não é bom ser negro. Então, ser negro é passar por dificuldades, passar por violências diárias, enfim, travar uma luta que muitas vezes ele nem entende o porquê está travando, justamente porque não tem um acesso à informação, não tem acesso a uma educação de qualidade. Então, ele está lutando contra um fantasma que ele nem mesmo tem a dimensão, né, de quão grande é esse problema, sabe? Então, é uma luta, realmente, é uma luta quase cega. E aí, tá no lugar que eu tô hoje. No passado eu não estava num lugar assim, era um lugar realmente muito mais difícil. Hoje eu estou num lugar mais de privilégio, então eu aproveito esse espaço já para trazer essas informações, trazer esses relatos e falar um pouco da vivência negra. E aí, o outro lado, que é o lado bom, é que a gente carrega uma ancestralidade muito bonita, né? A ancestralidade da Mãe África. Então, é um conhecimento, é uma vivência que, se realmente a gente trazer à tona, se a gente procurar conhecer, a gente vai perceber que existe amor, que existe um reconhecimento, que existe uma colaboração. E é isso que a gente está evocando. Porque, por um lado, a gente poderia ter, não, a gente quer vingança, a gente quer que quem fez isso com a gente pague, que as grandes famílias que foram os responsáveis por causar tanta violência, que elas paguem por isso. Mas não, a gente quer seguir, a gente quer dar o próximo passo, a gente quer que todo mundo se entenda, a gente quer dialogar, sabe? A gente quer ter acesso às mesmas oportunidades. Então, é esses dois lados. Por um lado, é muito, muito cega a luta, muito sofrida, mas por outro, a gente consegue ver uma possibilidade de mudança. E é muito bonito olhar para essa possibilidade de mudança, sabe? E é uma das coisas que eu acho, assim, é que é dessa mudança que as pessoas que estão em lugares privilegiados, que a gente fala que é um privilégio branco, né, tem medo dessa mudança, tem medo que a gente acesse esses lugares, tem medo que a gente traga uma nova voz e um novo olhar para como as coisas se dão. Pois é, pessoal. Muito... apresentar os nossos convidados, né? Assim, a Laura é gestora de comunidade, pesquisadora. Eu ouvi dizer que você também ministra curso de escrita criativa, poesia, é isso, Laura? Sou um pouco malabarista, assim, eu me envolvo com a poesia, me envolvo com a arte, me envolvo com a pesquisa. Eu sou estudante de filosofia da UFRN, então já apresentei vários trabalhos com essa temática, com a temática feminista também. Então, tento fazer um pouco de tudo, tento trazer um pouco da negritude também. Bacana. Rui, antes da gente passar a palavra para Sérgio, se Sérgio voltar, ou mesmo da gente passar para a próxima pergunta, eu queria só ler aqui alguns comentários, algumas pessoas que estão acompanhando a gente, começar pela sua mãe, que está acompanhando aqui a gente, Laura. Olha, recado para sua mãe, a Rita de Cássia, né? Parabenizar ela pela filha forte e corajosa que está aqui conosco, a gente estava conversando antes, né, aqui de iniciar o programa, uma filha que, depois de ter passado por tantas violências, né, nos últimos 2 dias, ao tentar fazer debates virtuais e ser impedida, né, de continuar,
a falar, está aqui conosco, topou essa entrevista, está aqui com a gente, forte, e falando parabéns, tá, Laura? E parabéns para sua mãe, a Rita de Cássia. Minha mãe também me acompanha sempre, Laura, então um abraço enorme para minha mãe, Fátima Sá, que está na audiência, meu irmão, meu tio Gil, que está de Fortaleza, dizendo aqui que está feliz com minha saúde, tio, um beijo enorme. Tem o Ives Rafael, que está parabenizando o programa e a disposição de levantar esses temas aqui, Laura, que ele disse que são desafiadores em tempos tenebrosos, é isso, né, de avanço do fascismo, e a gente traz essa temática para cá. Alice Andrade, a grande pesquisadora da comunicação, mulher negra, né, também. Abraço, Alice. Vamos lá, o Breno Xavier. Vamos lendo ao decorrer aí do Moacir, que está sempre aqui acompanhando a gente. É verdade. Cole Tinoco, o Elton Duarte, que está dizendo aqui: o racismo integra a forma de construção econômica e social baseada na escravidão. Ela é formadora do DNA das elites, é isso, exatamente. Sem dúvida. Fábio Fonseca. A gente vai lendo os comentários, né, ao longo da entrevista. Vamos seguir, Rui? É com você, Rafa. Você tinha uma pergunta? Tenho uma pergunta, sim. Laura, eu estava ouvindo ontem, na verdade foi ontem mesmo, uma jornalista negra também, e ela falando que quando ela vai conversar com o filho dela, ela pede para que o menino não corra na rua, porque para que as pessoas, porque as pessoas que estão em volta podem pensar que se trata de um bandido, e a polícia também, o menino pode levar um tiro, ou ser preso, ou a polícia correr, pelo simples fato dele correr no meio da rua, e por ser negro, né? Por conta da cor da pele. Como é que é isso? Assim, você já teve conversas desse tipo com a tua mãe? Você pensa nisso? É um instinto de sobrevivência andar na rua? Como é que relata um pouco para a gente o que isso significa assim, para você? Então, os nossos familiares, não só meus, mas de amigos, de outras pessoas, a gente é ensinado, então, dentro do nosso própria educação familiar, a gente é alertado para esse tipo de situação, sabe? Então, de não levantar a voz, de sempre seguir as regras, de não... É um argumento de submissão, mas que não é exatamente certo, mas também não é errado, porque é uma tentativa de proteção, sabe? Então... E também é um medo das duas partes. A polícia tem medo também, por talvez ter todo um histórico, por ter toda uma memória cultural de que os negros são violentos, de que os negros são ruins, aí tem toda uma construção em volta disso, uma construção racista, certo? Então, e aí, pelo outro lado, as próprias pessoas que já vivenciaram isso, então, pessoas que já viram seus cônjuges sendo mortos dessa maneira, e até olhando para o caso do próprio Floyd, assim, ele tentou resistir, porque na visão dele, ele não merecia estar sendo tratado daquela maneira, ele não deveria estar sendo preso, sabe? Porque quando eu vejo, eu não tenho detalhes da prisão do Floyd, não tenho detalhes do porquê que ele foi pego daquela maneira, já por talvez uma proteção minha mesmo, enfim, sobre isso, porque me emociona muito, mas traz a pergunta, será que realmente era necessário aquele ato? Será que é realmente necessário você chegar arrombando a casa das pessoas, sabe? Então, já trazendo um pouco da minha visão sobre isso, é muito também a gente pensar num diálogo, sabe, entre as duas partes. Como é que eu faço abordagens não tão violentas, até porque tem crianças lá por perto. Então, são crianças que crescem com esse tipo de ambiente. Como é que uma criança que vê a polícia arrombando a porta da sua casa, levando o seu irmão, alguém que está sendo acusado, não sei em que situação também, claro que vai sentir-se acuado, talvez gere um sentimento de vingança, né? Então, é algo que a gente já está, é uma educação que a gente já está acostumado, né? Ele diz, olha, tenha cuidado, se vir a polícia, corra, passe longe, sabe? Então, já é algo que é um instinto de proteção mesmo da população negra. Oi.
Fala aí, Rafa. Não, você. Ah, tá. Olha só, antes de eu fazer a minha pergunta, eu vou ler uma pergunta aqui dos espectadores. A Beatriz Paiva está pedindo, Laura, que você comentar um pouquinho, né, sobre como a pandemia afeta mais pobres e pretos, né? A gente está vendo que as periferias agora estão, assim, altamente vulneráveis, né? E, sobretudo, as mulheres pretas que exercem as atividades tradicionais do cuidado, né? Muito bem lembrado, viu, Beatriz? Tem muitas mulheres negras, muitas mulheres pretas que estão ali na linha de frente na saúde, ou que estão cuidando de idosos, né? Cuidando das famílias, até das outras famílias. Comenta um pouquinho, por favor, Laura. Certo. Então, tem um conceito bem interessante, que é o conceito da necropolítica, que é do teórico Achille Mbembe, né? Ele é camaronense. E aí, ele explica que existe um processo de retirada de dignidade a partir do processo de racialização. Então, quando eu digo, essa pessoa é preta, ela não tem alma, e ela deve ser subjugada, ela deve ser controlada, né? Então, ela começa a ser tratada como objeto, e ela não tem importância. Então, eu posso chicotear, eu posso prender, eu posso fazer qualquer coisa, porque a propriedade é minha. E aí, eu estou falando aqui de um contexto anterior. E veja, a gente passou por uma situação dessa há 130 anos atrás. Então, de início, a gente pode pensar que é muito tempo, mas olhando para o contexto do Brasil, a gente começa a entender que é pouco tempo para realmente a gente ter uma democracia racial no Brasil. Então, é inegável que essas pessoas, elas continuam sendo subjugadas, né? E aí a gente olha, aí o conceito da necropolítica tem a ver com isso, com o negligenciamento de certas pessoas racializadas, né? E aí eu falo mais especificamente, talvez dos indígenas, das pessoas negras, e elas são deixadas para morrer mesmo, sabe? Então, se eu estou numa favela, eu vou sair atirando para todo lado sem me preocupar quem é que vai receber esse tiro, sabe? E aí, olhando para o Covid, eu não vejo muita diferença nisso. É como se eu comparasse o Covid com bala de fuzil. Eu enxergo essas coisas uma só, sabe? Se eu sei que tem algo que vai matar essa população, e eu olho assim e penso, já fiz demais, e eu deixo essa população morrer, isso é necropolítica também, né? Não tem ações específicas para a favela, não tem ações específicas para essas pessoas. E quando a gente olha, não, mas tem repasses de verbas, tem políticas públicas para isso, mas são políticas públicas que muitas vezes atingem os grandes centros, e que talvez por falta de informação, essa população nem chega a acessar isso, sabe? Então, por que as pessoas pretas estão morrendo de Covid? Muitas vezes por falta de instrução, não tem um acompanhamento, talvez, dos postos comunitários, sabe? A gente poderia pensar em diversas justificativas, mas principalmente porque a gente está num contexto de necropolítica, então essas pessoas, elas são realmente deixadas, negligenciadas e deixadas para morrer. O outro lado, só para complementar também, o outro lado é o lado do privilégio. Olha só, nos comentários que a gente recebeu aqui agora, o Marcos Barbosa, que é jornalista do Brasil de Fato, ele traz aqui uma informação estarrecedora. Ele diz assim, aqui em Recife realizaremos um ato referente ao caso Miguel, caso que a Jana abriu o programa falando. E pasmem, a mãe do garoto recebia o salário como empregada doméstica na casa da patroa por meio da prefeitura de Tamandaré. Olha o absurdo, né, disso. Quem pagava o salário dela não era o dinheiro da família, não sei o quê, era o contribuinte, era o cidadão de Tamandaré, que, segundo o Marcos traz aqui a informação para a gente, ou seja, é o privilégio do privilégio do privilégio. Nós estamos falando de um crime, na verdade, né? Mas, assim, são pessoas que não têm, vou falar, escrúpulos, que é disso que trata mesmo. E aí isso foi descoberto por meio de uma tragédia, enfim. Só para complementar aí o que a Laura estava falando. Muito grave, né? Nossa, muito grave tudo isso. Laura, e assim, falando um pouco mais dessa relação da necropolítica aí com esse preconceito, né? A vida negada ao Floyd representa a vida negra negada
né? Representa a eliminação do povo negro, né? Como é que é isso? Como é que isso vai se construindo historicamente, né? Esse preconceito, essa visão de que, não, o negro pode ser descartado, a vida negra vale menos, né? É isso, essa negação da dignidade, né? A gente lembra até a negação do Brasil, né? Um trabalho importantíssimo, a negação do negro no Brasil. Como é que é isso? Comenta aí um pouquinho, né? Essa negação do direito à vida e essa relação com política pública, controle, né, exercido pela polícia. Sim. Para falar sobre isso, a gente tem que pensar como se deu o processo de escravidão, né? Porque eu estou falando que acabou há 132 anos atrás, né? Depois da abolição. Então, o processo, todo o argumento que os povos europeus utilizaram para irem lá na Mãe África e trazer esses negros para cá, né? Ele não podia ser um argumento só a nível econômico, então não podia chegar lá e dizer, olha, essa terra é muito boa, a gente quer lucrar muito e por isso a gente vai subjugar todas essas civilizações aqui e vão botar tudo para trabalhar para a gente porque a gente quer lucrar com isso. Não bastava. Então eles tinham que ter também o apoio do argumento religioso, né? Então o cristianismo ele foi usado com maus olhos nessa situação. Então quando eu olho para uma pessoa preta e digo que ela não tem alma, isso é muito sério. Né? Eu estou tirando a humanidade dessa pessoa, estou dizendo, ela não é humana. Se ela não é humana, a gente pode colocar um cabete de imagem, coloca num boi, num cavalo, sabe? E isso é muito sério. Então, isso ocorre e a cultura dessas pessoas é retirada, o idioma delas são retirados, os nomes delas são retirados. Tem uma teórica que se chama Grada Quilomba, e ela conta a história da própria família dela. A família dela, quando elas passaram a trabalhar nos engenhos, eles não poderiam usar o nome que eles tinham, né? Que é Quilomba, Izembe, e aí tem vários outros nomes africanos, né? E é como se eu estivesse realmente tirando o meu passado e a partir de agora, eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma pessoa que eu sou convertida ao cristianismo e que eu sou um instrumento de massa de um grande argumento, de um grande complô, que foi a colonização, né? E aí, a partir disso, a gente já pode visualizar um monte de outras consequências, certo? E aí, quando a gente olha para a abolição da escravidão, como é que aconteceu? Quando os escravos eles se tornaram livres, eles realmente se tornaram livres? Ou eles continuaram trabalhando em postos impostos inferiorizados, digamos assim, porque limpar a privada de alguém, passar roupa, né? Isso são atividades que qualquer pessoa pode fazer. É a minha casa, são as minhas roupas, é a minha louça, por que eu não posso lavar? Sabe? E é algo que as pessoas que vivem lá fora, na Alemanha, por exemplo, nos Estados Unidos, é algo que as pessoas reclamam muito. Por que a gente ainda tem esse tipo de serviço? Sabe? Porque a gente está acostumado, é algo que é nosso, é algo que a gente herdou da Europa, sabe? Então, eu ter vários empregados, eu ter vários serviçais, é uma cultura ainda que foi influência da cultura europeia, sabe? E depois que eles foram libertados, eles não foram incluídos no processo de educação, eles não estavam nas escolas, eles não estavam nas fábricas, eles não estavam em nenhum lugar, eles estavam aonde? Nas plantações ainda, do mesmo modo, nas cozinhas, do mesmo modo. Eles não foram incluídos. Oi. Isso é muito perigoso, né? Você tem toda uma desvalorização do trabalho doméstico, toda uma desvalorização do trabalho braçal, manual, né? Porque trabalhar na agricultura, você pode aceitar um salário miserável, ou às vezes nem um salário, né? Trabalho em condição análoga à escravidão, o trabalho doméstico da mesma forma, né? E você restringe as pessoas negras a esses trabalhos. Você tem dois mecanismos muito perversos aí, né? Que geram desigualdade. E por que eu digo que são trabalhos inferiorizados? Eu não digo que é errado as pessoas arrumarem a casa das outras pessoas. Eu só digo que isso deve ser feito de uma maneira mais sistemática, de uma maneira mais objetiva. E pagando salário digno, né? Exatamente. E eu trago isso, o próprio exemplo da minha mãe. Minha mãe foi doméstica boa parte da vida dela. Hoje até é técnica de enfermagem, eu estou aqui por causa da luta dela, sabe? Então, eu via o sofrimento dela. Tinha que dormir na casa dos patrões, e aí
Quem não tem filhos é também submetido a isso. Eu durmo na casa do meu patrão, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cozinhar, e eu passo 24 horas de trabalho, sabe? É realmente uma aula de escravidão. Exatamente. E muitas vezes eu deixo os meus filhos em casa, talvez com a avó, com os irmãos mesmo, se eu não tenho alguém, enfim, que possa cuidar. E aí eu deixo de cuidar dos meus filhos para passar a semana inteira enfurnada na casa de alguém, sendo que isso poderia ser super objetivo. Olha, você vai trabalhar aqui, você trabalha 8 horas, o seu objetivo é, sei lá, limpar a janela, e aí você cozinha, passa o ferro, ok. Quando der o horário, eu vou para minha casa, vou cuidar dos meus filhos como qualquer outro trabalho, sabe? Mas a questão não é o trabalho em si, sabe? É a maneira como ele é vendido, é a maneira como ele acontece na prática. A cultura, né, Laura? Se você pega, por exemplo, a arquitetura dos apartamentos, aquele nome dependência de empregada, que nada mais, nada menos que é uma senzala, né, nossas, assim. É um quartinho sem janela que fica atrás da cozinha, no lugar mais quente da casa. A empregada que não come junto com os patrões tem que esperar os patrões comerem para poder se alimentar. E quando eles acordarem, o café da manhã já é para estar pronto na mesa. Então, é a escravidão, só que com outro nome, outro formato e tal. O problema é a negação dos direitos, né? A gente viu toda a revolta da população com a lei da empregada doméstica, sancionada pela Dilma Rousseff, como essa elite se levantou para derrubar uma presidente que foi eleita democraticamente, por ampliar acessos. Uma delas, algumas pessoas fazem essa discussão e acham que a garantia da lei, que é justamente isso que você está colocando, Laura, de você ter um tempo certo para trabalhar, porque quando você tem os direitos trabalhistas assegurados por uma carteira, pela assinatura de uma carteira de trabalho que não é a verde e amarela, você tem um horário para você começar e você finalizar o seu expediente, seja qualquer tipo de atividade que você realiza. Não é menor nenhum tipo de atividade realizada nesse país. Não há nada mais grandioso do que os garis que limpam e garantem a gente a higiene da nossa cidade, está garantindo a saúde a gente. O problema é a forma precarizada como essas pessoas vivem, porque não é dado proteção, não é dado direito, não é dado salário digno para eles exercerem as atividades. Ninguém quer exercer essa atividade, não é por outra coisa, não é porque você não quer viver aquilo. E aí é uma música, eu fiz até referência a ela no programa da gente aqui, que é o 14 de maio, que ela mostra tudo isso, Laura, que você trouxe. Essa condição que perpetua hoje, ela vem de uma abolição que é comemorada no dia 13 de maio, a abolição da escravatura. Estou longe de dizer que isso não tenha sido importante. Eu estou falando da forma. E aí assinou-se uma lei de libertação do fim da escravidão. E o que aconteceu no dia seguinte ao dia 13 de maio? O que aconteceu no dia 14 de maio? Aqueles negros libertos estavam sem casa, sem terra, sem identidade, sem salário. Quem eram eles? E saiu das senzalas, no Brasil, formaram-se as favelas. Então, por isso que quando a gente traz toda essa problematização, isso não é algo simples para se resolver. E aí eu vou pegar a carona, Laura, para falar aqui de uma frase que foi dita pela filha do George Floyd, né, uma criança de 6 anos de idade. Isso me tocou bastante, porque foi nessa idade, Laura, que eu perdi o meu pai, não vítima do racismo, mas vítima da violência da ditadura militar, então vítima também de uma instituição do Estado, da prática violenta da instituição do Estado, da mesma forma. E ela diz assim: o papai mudou o mundo. Ela diz quando ela visitou, junto com os familiares, o local onde o pai foi morto, e agora ele foi transformado em um memorial, né? Isso me tocou porque, assim, eu espero que isso seja o início de uma mudança, né? Mas aí eu jogo para você, Lara, como é que você avalia essa frase, assim, seria o início mesmo, essas manifestações que começam nos Estados Unidos, mas como a gente está colocando aqui, a gente vivencia, vocês vivenciam cotidianamente aqui no Brasil, né? Você acha que pode começar realmente uma mudança de fato a partir desse acontecimento, dessas manifestações? Eu vejo que sim,
E isso é algo é uma esperança que a gente carrega desde muito tempo. Como eu falei, né? Ser negro tem seu lado ruim, mas tem seu lado bom, que é a nossa esperança de realmente mudar e de ter um futuro melhor. E eu vejo que tem possibilidade de mudança porque eu estou vendo muitas organizações se comprometendo com isso, sabe? A própria empresa que eu trabalho hoje tem se comprometido mais. Né? O cargo que eu estou hoje, ele é justamente para trabalhar e tratar dessa inclusão, certo? Só que é uma inclusão, ok, pode acontecer, mas o que eu vejo que é mais difícil de mudar é realmente a memória histórica, sabe? Eu estar no meu lugar, eu estar exercendo o meu trabalho e alguém olhar para mim e dizer, você não sabe o que você está falando, ou dizer, não, é melhor você fazer outra coisa, sendo que eu sei que aquilo é do domínio do meu papel. Então, eu vou incluir, mas eu tenho que incluir de maneira segura, então é um trabalho que é contínuo, ele não para. Eu estou participando aqui da iniciativa, contratei 10 pessoas negras para minha empresa, pronto, né? Fiz a minha contribuição. Não se trata disso, porque eu tenho que garantir que esse ambiente ele seja realmente inclusivo, sabe? Que eu tenha espaços de fala, que essa pessoa, que seja garantido que essa pessoa realmente exerça o papel, que ela tenha o lugar de fala dela, entende? E aí eu vejo possibilidades, só que, assim, é muito a desconfiança também. Acho que a gente só realmente vai dizer que tá tudo bem quando a gente vê isso na prática, quando a gente olhar que, mesmo sabendo que a maioria da população que comete crime não é negra, ela ainda é considerada como a criminosa, sabe? Então, quando isso mudar, quando as pessoas olharem, não, nem todo preto é criminoso, sabe? E foi um dado que eu tive acesso hoje, que eu fiquei realmente muito feliz, porque isso realmente se comprova. Então, quando eu olho para os crimes de roubo, para os crimes de estelionatário, não são pessoas, não é a maioria preta que comete, sabe? São pessoas não pretas, são pessoas não negras, sabe? Vai. Seu microfone está fechado, Rafa. Opa, voltei. Queria fazer uma pergunta lembrando 2 casos. Um a gente comentou aqui, Laura, do caso do João Pedro, do garoto negro, morador de favela, em que foi assassinado. Às vezes a gente fala foi morto, né? Morte, meio que naturaliza, não, tem que ser. Ele foi assassinado pela polícia militar, com um tiro de fuzil que partiu de um cano de um policial militar. Ele estava em casa, o garoto. Em abril do ano passado, para a gente também não esquecer esse caso, o músico Evandro dos Santos Rosa foi executado com 80 tiros. Estava dentro do carro com a família, também numa favela do Rio, e foi executado. Ele foi assassinado pelo Estado brasileiro, tanto o João Pedro como o Evandro, eles foram executados, assassinados pelo Estado brasileiro, por pessoas, por profissionais que naquele momento representavam o Estado brasileiro, que eram 2 policiais. A diferença desses casos para o do ex-segurança, o George Floyd, você vê diferença nisso? Eu vejo diferença, assim, de como aconteceu mesmo, do tipo de abordagem. Eu não sei se e aí vocês podem me corrigir, eu não sei se o Floyd foi pego em flagrante, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu sei que ele resistiu ao acontecimento, né? Então... Laura, deixa eu só dizer que aí eu não sei se Rafael tem mais informação, ou Rui, até onde eu vi, porque você iniciou, você já fez essa fala antes, e é uma curiosidade que eu fiquei também, não se diz exatamente o que aconteceu, mas pelo que eu vi noticiado, ele era suspeito, ele era parecido com um suspeito, veja só, parecido com um suspeito de ter falsificação de notas, certo? Ele comprou a informação oficial é que ele teria comprado 1 ou 2 pacotes de cigarro com uma nota falsa. Mas, Rafa, eu já vi numa rede de TV essa informação que eu estou passando. Eu vi isso logo no início, que na compra que eu pensei que tivesse sido em flagrante, né? Mas que não sei. Não exatamente não, mas a suspeita mas não a suspeita de que ele estava utilizando nota falsa. Pois é, enfim,
era uma coisa banal, né? Pelo amor de Deus, que absurdo. Aí você vê também o superencarceramento nos Estados Unidos e no Brasil. Sim, aí falando da semelhança, eu vejo semelhança entre o de Floyd e do músico, porque para pessoas não negras que olham para a gente, eu sinto que, para quem não está acostumado com isso, eu sinto que eles acham que a gente é tudo igual, sabe? Olha para a gente e a gente é tudo a mesma coisa. Eu não sou diferente do Floyd, o Floyd é igual a mim, a gente não tem diferença de gosto, de vestimenta, parece que é todo mundo igual, só porque a cor se sobressai, sabe? E veja, ele comprou, pode ser que ele tenha comprado, mas esse é realmente o tipo de abordagem que deveria ter sido feita, sabe? E aí, quando eu olho para os casos de bala perdida, né, e eu coloco entre aspas, porque eu falo já falei da necropolítica, que é uma negligência, eu saio atirando sem nem ligar para quem está na minha frente, e isso para mim é também um crime, né, eu não tenho uma preparação realmente para eu ir procurar quem eu estou procurando, enfim, mesmo que eu realmente esteja procurando essa pessoa, tipo, essa pessoa tem direito a julgamento, sabe? O Floyd, ele tinha direito a julgamento, ele tinha direito de ter um advogado, de fazer uma defesa, ele não teve chance de fazer isso. E é isso que acontece com a maioria da população negra, a gente nem tem chance de dizer, olha, deixa eu me explicar. Não tem, a gente já é preso, já é algemado e é colocado lá dentro da cadeia. E muitas dessas pessoas nem chegam a ter julgamento, elas ficam lá anos aguardando sei lá o quê, né? Ficam sendo torturadas lá dentro, aguardando sei lá o quê. E aí tem até um caso, se eu não me engano, acho que ele é Rafael, que ele foi pego na rua com a mochila e eu acho que ele estava com produtos de limpeza. Ele ficou um tempão preso. E aí, pela movimentação da população, dos familiares, e por toda uma comoção, ele conseguiu ser solto. Mas imagina as pessoas que não têm apoio nenhum, né? Imagina as pessoas que não têm, talvez, uma família tão estruturada para ir atrás dos direitos, sabe? Então, são erros, são negligências, são coisas que são ditas que são feitas sem querer, sem prestar atenção, mas que acabam prejudicando muita gente, né? Só para complementar essa informação, foi o Rafael Braga. Ele foi preso nos protestos de junho de 2013 com uma garrafa de pinho-sol na mochila. E tentaram enquadrar ele como um terrorista na época do... Ele foi o único preso político daquele episódio a ficar 300 dias na cadeia. Pois é, pessoal, um monte de gente comentando, viu? A audiência está bem bacana no programa de hoje. O Wellington Duarte estava comentando há pouco, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, né? E assim, lembrando o que Jana falou, olha aí, o Brasil foi o último país da América Latina a dar liberdade formal, olha, ressaltem-se o formal, né, aos escravos. Lembrando o que Jana falou também, né? Poxa, a princesa Isabel assinou uma lei lá, tal, teve o ato simbólico, mas, poxa, quantos movimentos, né? A resistência de Zumbi, a resistência de inúmeros negros e negras, né? Atuando incansavelmente em favor da própria liberdade, né? Então, foi uma coisa concedida, foi uma coisa conquistada. Exatamente, como eu dito, né? Rui, antes de você fazer a sua pergunta, deixa eu só ler mais um comentário, já que você está lendo o comentário, da sua mãe, Laura, Rita de Cássia, que eu fiquei bem emocionada, que ela fala, por muitos anos eu fui empregada doméstica, você colocou aqui já para gente, né, Laura? Sofri muito racismo e preconceito. Hoje sou técnica de enfermagem. Um certo dia, comentei no trabalho que fazer o curso de enfermagem e iria comprar um jaleco branco. Pois bem, meu patrão me olhou e perguntou onde seria o açougue que eu iria trabalhar. Isso é muito, né, eu acho que assim, por isso que a gente fala de violações, né, as violações diárias, cotidianas, né, para além das barbaridades que a gente comentou aqui, dos casos que chegam a assassinato. Mas vai lá, faça a sua pergunta. As piadas não são só piadas, né? Poxa, vou aproveitar, Jana, tudo isso. Assim, você quer comentar, Laura? Vou até parar aqui o comentário, vou até parar a pergunta que eu ia fazer, porque isso é muito impactante, né?
acho que muito do que eu faço hoje é porque minha mãe é quem é, assim, sabe? E ver a luta dela, ver tudo que ela passou. Ela também passou por muitas negligências. A gente passou muito tempo distante uma da outra. E aí até demorou um pouco para a gente se reconciliar, porque eu tinha um rancor muito grande. Tipo, ela teve que vir, eu fiquei no interior com a minha avó. E já não ter mãe, não ter pai, tá no interior e onde seus avós já tem todo um outro problema para resolver, sabe? De certo modo, foi uma infância solitária, assim, mas aí depois que eu entendi, quando você entende a luta, né, quando você entende por que que sua mãe estava no lugar que ela estava, por que que tudo estava acontecendo, o rancor vai embora na hora, isso vai virar força, isso vira luta, isso vira outros sentimentos, sabe? E é esse o meu maior desejo, assim, que pessoas que talvez que vivem nesse sentimento que eu vivia antes, não sei, que se sente vingança, que se sente vítima mesmo, sabe? Que a gente se reúna, que informações cheguem nessas pessoas, que a gente possa mudar, talvez, né, gastar energia com coisas que realmente façam a diferença, sabe? Então, esse é o meu maior desejo. E minha mãe me inspira muito, né, para isso. Tudo que eu faço hoje é também para mudar tudo que aconteceu no passado, para mudar o futuro, né, que isso não volte a se repetir. Nossas raízes nos fortalecem, né, Laura, muitas vezes. Nossas mães, nossos pais, em outra dimensão, mas lindo ver você falar assim, porque é a imagem que eu tenho, que eu guardo assim da minha mãe e do meu pai, né, e das ausências que os dois, assim, por vezes tiveram que ter na nossa vida para que a gente chegasse onde a gente está e a gente tivesse força para falar, sabe, e tentar mudar para que, justamente como você colocou, Laura, esse passado ele não seja uma realidade, né, para gerações futuras. Muito linda você, sua mãe também, um abraço gigante. Rita, de cá você passar a pandemia, vamos marcar um encontro, quero muito abraçar você e ela, Laura. Que exemplo fantástico da sua mãe. Mas olha só, um monte de comentário, viu? Hoje o programa realmente é porque a convidada realmente tá brilhando, né? Então, um monte de gente os convidados, né? Os convidados, Rui. Então, muita pena, Sérgio é uma pessoa, Laura, fantástica. A gente vai ter que marcar, assim, conversar. Claro. Você ia adorar conversar com o Sérgio Caetano, assim, uma pessoa adorável, amável. Teve problema aqui na conexão na internet, mas o áudio dele foi para o programa na rádio, porque agora a gente está tendo que se adaptar, né, à pandemia. A gente tem uma versão com os mesmos entrevistados na rádio universitária e tem aqui, o Sérgio está lá, a gente vai fazer um podcast com o Sérgio. Mas, assim, o Sérgio é uma pessoa fantástica também. Muito legal. Seria muito legal estar conversando aqui, trocando vocês dois essas ideias aqui. Pois é, um monte de gente comentando. Luciano Lima, um grande artista gráfico, músico, está mandando um abraço, né, dizendo que as elites impõem um fluxo cruel de manutenção do poder, né, que exclui muita gente da liberdade aí. Enfim, o Wellington está dizendo, né, no Rio Grande do Norte tinha um lugar de descarrego dos escravos descartados, né? A vida negra é descartável. Olha só, é um negócio muito grave. Tem aqui o comentário também da nossa primeira vereadora negra aí na Câmara Municipal de Natal, a Divaneide Basílio, uma pessoa também amada, já esteve aqui conosco no Contrafluxo, e ela está dizendo, Laura, fazendo uma referência aqui à sua fala, ela disse que representam ela, né, no caso você e o Sérgio, que não está podendo estar aqui nesse bate-papo. Emoção essa fala de Laura, ela disse, para você. Pois é, importante a gente estar aqui, né? Tá falando, só rapidinho, Rui, como tá na fase dos depoimentos, dos comentários, tem um bem bacana aqui, interessante para a Laura comentar também, o nosso Fábio Fonseca, ele pede para a Laura comentar
as declarações do presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, que, assim, a gente está falando aqui de tanta violência, do racismo, e quando você vê um negro, né, assim, que tinha tudo, que está numa posição privilegiada de poder agora, como é que é isso, Laura? Assim, como é que vocês recebem? Agora, essa semana, ele falou que o movimento negro é a escória da humanidade. Assim, é cada vez pior. Assim. Como é que você vê essas declarações dele? A figura desse cara num espaço tão importante. Tem uma metáfora muito interessante que eu vou usar para explicar esse caso, que é o mito de Narciso e de Eco. Narciso foi condenado pelos deuses contemplar a sua beleza eternamente, né? Então, imaginemos que Narciso é o privilégio branco, é os posicionamentos de pessoas não negras, certo? Que sempre olha para si mesmo, que sempre defende as suas próprias causas, que nunca olha para o outro, que só vê beleza no próprio reflexo, certo? E aí Eco era apaixonada por Narciso, né? E aí nessa paixão, ela também, como Narciso foi condenada, ela foi condenada a repetir o que Narciso diz, né? Então, o Narciso diz, eu amo-me, e aí a Eco foi condenada a dizer, eu amo-te. E aí, digamos que o presidente da fundação seja a Eco, e o Narciso seja a população não preta, né? Que vive nos privilégios. Então, é esse movimento de que eu, como preto, não me enxergo, não enxergo essa luta, não enxergo historicamente que os negros foram excluídos, eu enxergo uma democracia racial. Então, é uma pessoa que vive numa ilusão que nem Narciso vive, sabe? Que nem as pessoas que insistem em negar que racismo não existe, sabe? Essa metáfora é muito boa e ajuda muito a gente a pensar sobre isso. Muito bom. Oi? Pergunta aí. Microfone. Rafa? Sou eu de novo? Não, eu posso fazer aqui, então. Mas pegando a carona aqui, Laura, sobre esse, eu queria, assim, se você conseguisse falar aqui para a gente, porque você comentou conosco antes do início que não foi uma coisa fácil para você, né? Hoje conseguiu falar um pouquinho conosco antes da entrevista. Então, se não for uma coisa difícil para você, eu queria que você dissesse aqui, contasse aqui para a gente, no contrafluxo, como foi que você vivenciou isso, né? Há 2 dias atrás, ontem novamente, esse debate sobre o racismo, você foi convidada, né, pelos 59 mil, né, junto com o DECOM, a participar. O de ontem eu não sei se foram os mesmos realizadores, se foi uma nova tentativa de debate, se foi outro debate, e aí você foi vítima de várias violações, né, tentaram silenciar, cortaram o microfone, usaram de xingamentos, né, de palavras que não valem a pena ser repetidas aqui, serem ditas aqui, porque não cabem a você. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, se for possível, sobre essa experiência, do que aconteceu contigo nesses últimos 2 dias. Certo. Então, o movimento Empresa Júnior, e eles mesmos reconhecem isso, eles conseguem ser privilegiados em alguns aspectos, sabe? E aí, a ideia da 59 mil, que é uma empresa júnior de publicidade e propaganda, era trazer esse diálogo para essas pessoas, dado também todo o contexto, né, do George Floyd, e aí eu ia levar visões sobre o racismo estrutural, sobre necropolítica, e como a gente, a partir dali, poderia pensar um novo futuro. Então, era uma fala super interessante, né, para talvez indicar as pessoas, ajudar as pessoas a tentar reduzir as desigualdades. E aí, esses ataques, pelo que eu andei pesquisando, é algo que já está acontecendo há um tempo. Mas aí, justamente por causa do mês da visibilidade gay também, estava acontecendo diversos ataques. Então, essas pessoas elas já estavam se preparando para fazer esses ataques há um tempo. Então, elas estavam só na internet, por aí. E essa é uma teoria minha também, que também não é verdadeira, a investigação ainda vai ser feita, mas que muito provavelmente tem acontecido. E aí era isso que
que eu tenho pensado. Elas estavam só na internet pesquisando quais lives poder interromper, quais eram as menos seguras. E como o nosso link ele era aberto, era uma chamada do Google Meets, né? Então qualquer pessoa podia entrar. Inclusive, tem uma das ferramentas do Meets que qualquer pessoa pode mutar outra pessoa. E como a gente estava entre os nossos, não havia necessidade de tirar essa opção, não havia necessidade de nenhum tipo de ação de censura, nada disso. E aí, dado um certo momento que eu comecei a falar de privilégio, entraram uma enxurrada de pessoas, na maioria homens, e aí começaram a me multar. E eu achei que era eu que estava me multando, sem querer. E aí eu comecei a tentar resolver, explicando, gente, não tenta, talvez vocês sem querer estão multando a minha fala, enfim, talvez não conhecer a ferramenta, e eu tentei educar. E eu tentei agir com tranquilidade, eu fui super diplomática, e aí alguém começou a ler o texto que estava no slide. E aí eu até olhei para a Pietra que estava me acompanhando e eu perguntei, por que essa pessoa está lendo? Quem está apresentando sou eu, né? E aí até eu falei, não, Carlos, ok. E ele estava com o nome do professor, estava escrito professor Carlos. Falei, Carlos, tudo bem, já que você leu, vamos dar continuidade. E aí, ok, né? E aí, quando eu tentei falar, ficava me mutando. E aí eu não consegui falar mais nada, porque meu microfone sempre ficava sendo mutado. O meu e de todas as meninas da empresa Júnior, né? Das 59 mil. E aí foi que virou um caos. Começaram a colocar vídeo pornô, colocaram áudio falando sobre macaco, e aí começou a ser realmente algo que desmoralizou a gente, tirou a gente, assim. A gente ficou estático, as pessoas ficaram estáticas, e aí teve um momento que a gente entendeu o que estava acontecendo e a gente teve que cancelar a chamada, sabe? Foi muito forte, porque para algumas pessoas que estavam ali, não foi tão forte na hora para mim, porque eu já passei por situações piores, sabe? Mas para as pessoas que eram privilegiadas, que estavam num momento como aquele, foi muito chocante, sabe? Então, eu enxergo assim, foi um momento muito ruim, mas que a gente está tirando muitos aprendizados, sabe disso? Talvez a gente deva olhar para uma plataforma mais segura, e aí a gente vai ter que tomar medidas de algo que deveria ser público, algo que qualquer pessoa deveria acessar, vai ter que ser todo moldado, com inscrição, com senha, e aí a gente está vendo as possibilidades de retornar com esse evento futuramente. E aí, só para finalizar a fala sobre isso, até o dia estava tudo bem, só que no outro dia, depois que eu dormi, que eu nem consegui dormir direito, veio todo o sentimento, todo o meu passado, veio tudo aquilo que eu já escutei, enfim, sobre o meu cabelo, sobre como eu sou, enfim. E é isso, eu fiquei acamada praticamente, deitada, chorando, não conseguia falar direito com as pessoas, e aí eu pensei, poxa, eu e minha mãe, a gente lutou tanto para eu estar aqui, para eu estar nesse espaço, falando sobre isso. E aí isso, sabe? E aí é como se eu tivesse sido puxada para o passado, para um momento que não foi tão bom para mim. E aí eu ficava pensando, não, isso eu tenho que criar forças, eu tenho que começar a falar com as pessoas, eu tenho que chorar mesmo. Se eu tiver que chorar aqui e falar, eu preciso fazer isso, né? Acho que só assim a gente vai recobrando a força, a gente vai realmente ouvindo as pessoas, e aí a gente vai tentando voltar ao normal, sabe? Obrigada, Laura, pela coragem de dar esse depoimento, minha solidariedade. É muito grave que isso tudo tenha acontecido, né? A Rebeca está comentando aqui que esse episódio nada mais é do que um crime, né? Isso seja apurado, né? Isso aí é da mais alta gravidade, racismo é crime, né? A gente não pode tolerar esse tipo de manifestação, mas infelizmente parece que abriram a tampa do esgoto, né? E todos os bichos escrotos estão saindo aí nessa onda do fascismo, as pessoas estão mais avergonhadas, né? Para demonstrar a própria ignorância, o próprio preconceito. A pior forma de ignorância, sabe? Porque às vezes são até pessoas escolarizadas, né? O que é mais ridículo. Gente com graduação, com mestrado, com doutorado, né? Mas tem um ódio, né? Enfim, é uma situação grotesca, tem que ser criminalizada mesmo, tem que ser repreendida com gravidade. A Denise Araújo está comentando, né,
que isso se repetiu também com eles na rede Emancipa, né? Estão aparecendo inúmeros ataques virtuais, né? É muito grave. Rui, Evelina, olha, a Denise, um comentário da Denise. Isso aconteceu no sábado passado, né? Outros eventos também estão sendo atacados assim também. É preciso muito cuidado. Fala, Jana. ia fazer esse registro, mas você estava fazendo da Eveline, e que Laura, ela é secretária de Estado de Direitos Humanos, então é importante que está acompanhando, então pega já esse depoimento teu aqui, tá? Qualquer coisa, procura a gente para esse apoio, assim, pode contar conosco. E é importante que ela está acompanhando aqui conosco também essa live. Era só isso, só para fazer o registro. Também outros comentários, né? O professor João Valença mandou um abraço, disse que está acompanhando. José Correia, né, sempre também na escuta do programa, participando. Ele mandou uma dica bacana aqui, viu? Diz que o José, que o Ivan Maciel, o professor Ivan Maciel, está lançando um livro novo. Talvez seja uma coisa para a gente comentar aí na sequência. Mas vai lá, vocês têm pergunta? Rápido, você finaliza, né, as perguntas? Pode ser. Queria até entrar em outro... aproveitando até que a Eveline estava aí, do governo federal, acho que não dá para a gente esperar muita coisa em termos de política pública, nada. Talvez até dê para esperar que a coisa piore, né? Que as políticas venham para tirar direitos, como já vem vindo e tal, para caçar direitos. Mas em termos de Estado, o que você tem visto assim? Você conta com política pública em nível local, regional? Como é que você tem visto o olhar dos estados? E falando, obviamente, aqui do nosso Rio Grande do Norte, voltado tanto para a questão das minorias sociais como um todo, mas para a questão da igualdade racial e tal. Certo. E é interessante eu fazer esse comentário, porque até então eu não tinha tido contato com essas iniciativas, justamente porque depois que eu, digamos assim, saí do interior, cheguei aqui depois de um tempo, eu não precisei ter que recorrer a movimentos negros, eu não precisei ter que recorrer a tudo isso, mas agora eu tenho que ir, né? Agora eu tenho que me envolver com associações negras, agora eu tenho que pesquisar mais sobre políticas públicas, e talvez até me envolver com as pessoas que são pré-candidatas, né, para posições políticas futuras, já para apoiar, já para incentivar esse tipo de ação. Mas até então eu estava assim, tranquila, vivendo. E aí, veja, é uma tranquilidade, não é que é uma tranquilidade, não é que é tipo negligente, mas que eu estava me preparando. Tipo, eu estou num espaço novo agora, eu acabei de entrar no trabalho novo, eu estava estruturando minha vida para poder passar a me aproximar mais desse meio. E aí isso meio que teve que me colocar de supetão para essa realidade, né? E aí sendo bem sincera aqui, não tenho tanto acesso a isso, mas já alinhando aqui que eu já estou começando a pesquisar, já estou começando a entrar em contato com as pessoas, já para fortalecer o debate, já se a gente realmente for fazer um outro evento maior, já incluir essas pessoas, né, já realmente fazer com que o movimento ele se torne maior. Nos encontramos, a gente se fortalece, né, Laura? Eu acho que é bem importante. Entendo perfeitamente o que você colocou, né, a tentativa de uma construção para um mundo novo que você passa a vivenciar, né, mas eu acho que, inevitavelmente, em algumas posições que nós tomamos, é importante, sim, nos organizarmos, né, em grupos, em instituições, para a gente poder fortalecer uma pauta que é coletiva, não é uma pauta sua, não pode ser uma pauta individual, né, porque o racismo todo o conjunto da sociedade sofre com racismo, na verdade, né. Gente, mais alguma pergunta? A gente pode pedir para a Laura. E aí, Rafa, tem alguma pergunta? Não, acho que deu para a gente ter uma noção toda. Foi muito bacana o papo. Acho que dá para fechar. Então, Laura, mais uma vez. É muito importante, assim, parabéns pelo trabalho, pela criatividade, pela resistência. Todos nós temos que nos empenhar na luta por uma sociedade mais justa, sem racismo, sem machismo,
sem LGBTfobia, né? Nós temos que combater o preconceito, a começar de nós mesmos, né? Eu tenho que reconhecer os meus preconceitos, né? E assim, estabelecermos bases justas, que todos tenham os direitos básicos, né? Os direitos humanos básicos, né? Para promover aí as suas habilidades, as suas capacidades, né? As mortes de Miguel, de Jorge, de João Pedro, de Ágata, de Marielle, mostram a urgência da gente conquistar, da gente construir a verdadeira igualdade. O bom começo para essa luta é repudiar a violência praticada contra pobres e pretos, né? E contra mulheres também, e contra LGBTs, enfim. Que a dor que a gente sente agora motive reflexões profundas e atitudes firmes contra o preconceito. Obrigadão, tá, Laura? Queria saber, Laura, de você, se você tem mais alguma colocação, alguma coisa que você ainda queira colocar aqui, falar com as pessoas que estão nos acompanhando. Então, eu queria só agradecer pelo espaço e dizer que espaços como esse são muito importantes. Então, quem tem, de algum modo, acesso a privilégios que, de algum modo, possa ajudar a debater, que não necessariamente tem condição financeira de ajudar, por exemplo, associações que precisam, como a Educafro, a Uniafro, tem grandes instituições que fazem trabalhos incríveis, né? Tem um movimento agora também que é para ajudar jovens periféricos e negros a se inscreverem no Enem. Então, quem quiser também estar ajudando esse pessoal a fazer a prova. E aí tem diversas iniciativas, e aí o meu apelo aqui é mais realmente conscientização, sabe? Procurar saber sobre o tema, não ser conivente de algum modo, se você vê alguma pessoa sendo racista, não permitir, não necessariamente ser violento, mas só educar, sabe? É muito um processo de educação, que isso não vai ser mudado da noite para o dia, então a gente vai precisar trabalhar isso ainda por muito tempo. Obrigada, Laura, obrigadão mesmo, parabéns demais pela pessoa que você é, por tudo que você contou aqui, por toda a sua vida, a sua luta, a sua coragem. Dê um abraço bem forte na sua mãe, tá? Não a conheço, mas a gente estava conversando antes aqui, você já tinha falado um pouco da tua mãe, achei muito lindo, assim, essa ligação que vocês conseguiram restabelecer depois de ter tanto tempo negado, né? E que bom que você conseguiu compreender também o porquê disso, né? Porque eu acho que mais duro, imagina quanto é duro para sua mãe ter a distância e ainda, né, ter a distância por escolha dos filhos. Então, parabéns, tá bom? Muito obrigada, seja sempre bem-vinda aqui. O Contrafluxo está aberto sempre que você precisar, tá bom? Conversar e tal. Obrigadão, um beijo enorme. Vamos seguir, você pode continuar aqui conosco, Laura. A gente vai agora para os destaques culturais. Se você tiver até algum destaque, tá certo? Alguma coisa assim, eu vou fazer aqui um destaque, Rafa tem um destaque, se você tiver alguma coisa para fazer destaque cultural, você também pode interromper aqui a gente, viu? Você vê que a gente não é bem educado, não, a gente interrompe. Então, a gente é bacana. A gente seguiu Vamos lá, vamos para as dicas culturais. Bom, a minha dica cultural de hoje, na verdade, vai dentro da temática que a gente debateu, né? Eu acho que obras para entender essa desigualdade, né? O racismo estrutural, que muita gente insiste em negar, né? E que retrata também um pouco da vivência negra, da luta antirracista, né? E eu queria começar pelo livro A Maioria das Cores, que é de Sérgio Caetano, que estaria aqui conosco, né? Como eu disse, assim, um amigo muito querido para mim. Ele é baiano, mas ele é radicado em Natal, já faz aí mais de uma década, cursamos agora uma pós coordenada por Rui, no audiovisual, uma pessoa maravilhosa. E aí, nessa obra, ele retrata muito o dia a dia do negro na sociedade, traz poemas. Recomendo muito, não sei se você conhece, Laura, mas até uma forma também da gente estar trazendo essas pessoas, né, que estão perto da gente, a gente, às vezes, não conhece nem o trabalho, né, que as pessoas realizam, e Sérgio tem esse trabalho belíssimo. Uma outra obra que eu indico é a leitura do livro de Despejo, que é o diário de uma favelada, né, esse já é um pouco mais conhecido. Ele foi transformado em livro a partir de um contato que um jornalista teve com a autora, né, que é a Carolina de Jesus,
e ela termina usando nesse diário a escrita como uma forma de se recusar a ser despejo na sociedade que a gente falou aqui, né, desigual, que na verdade foi quem empurrou ela para a miséria. Então, eu termino indicando essas duas obras que para mim são bem significativas do que a gente falou aqui sobre o retrato dos negros. E aí, Bacana. Rafa, destaque? Vou fazer meu destaque, mas antes só queria, na última fala da Laura, sempre bom lembrar a Angela Davis, né? Eu lembrei da Angela Davis, você falando, que não basta ser não racista, é preciso ser antirracista, né? Isso faz muita diferença na sociedade que a gente está. Eu acho que o Contrafluxo hoje, dedicando o programa a esse tema, é um pouco disso, a gente falando da importância de você ser antirracista. É fundamental isso para a gente hoje. E minha dica, na verdade, é uma celebração. A gente está falando aqui de luta e de resistência, e minha dica hoje é uma celebração de uma vitória que foi aprovado ontem à noite no Senado, a Lei Aldir Blanc, que deverá render aproximadamente 3 bilhões e 600 milhões de reais aos artistas e a espaços culturais nos estados e municípios, né? Aquela lei de emergência cultural de autoria de outra grande referência do movimento negro, que é a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. O projeto ele foi aprovado semana passada na Câmara Federal e ontem passou no Senado, e agora vai à sanção do presidente da República. Se ele vetar, é muito provável que o Congresso derrube esse veto. Lembrando que foi uma articulação dos artistas do Brasil inteiro, né? Ou seja, mais um exemplo aí de que é a união mesmo da categoria, do segmento, da classe, que fez toda a diferença. E essa lei é um socorro financeiro mais que merecido. A gente sabe da peleja, da luta que os artistas vêm enfrentando desde o início dessa pandemia, lembrando que, muito provavelmente, esse segmento artístico, os artistas, que serão os últimos a voltar ao trabalho, né? Já que a cultura ela precisa do público e conta muitas vezes com aglomerações de pessoas mesmo, o que deve demorar ainda a acontecer, né? E a ser liberada, a questão de shows, aglomerações, em razão do tudo que a gente está passando, do que a gente está vendo. É isso aí, vitória dos artistas do Brasil. Só fazer uma observação, Rafa, importantíssima, né, essa vitória, eu fiquei bem feliz. Agora, realmente, como você disse, né, agora é a gente pressionar pela sanção, do jeito que houve um trabalho muito forte pela aprovação na Câmara e no Senado, agora é pressionar pela sanção presidencial. E mais uma curiosidade que eu queria colocar, Rafa, que eu vi ontem, a deputada Jandira Fegali, ela lembrou que nesta quinta, né, há exatos 6 anos atrás, a Câmara também aprovava a Lei Cultura Viva, né, que era a autoria do seu mandato, que transformava o programa em uma política de Estado, e os pontos de cultura, eles são base forte desta área até hoje, né? Então, viva aí para a nossa cultura, tão importante, eu acho que, assim, principalmente nessa luta que a gente está vivenciando atualmente, de combate ao fascismo, a cultura terá um papel, assim, protagonista importantíssimo. Então, eu acho que foi uma vitória bem significativa, né, para a gente, assim, para todo mundo que está nesse campo. Bem lembrado, a Lei Cultura Viva e os pontos de cultura são, assim, uma das maiores, se não a maior política pública voltado para a cultura da história do país. Projeto da Jandira, e na administração acho que talvez o maior ministro que a gente já teve na educação, que foi o Gilberto Gil, né? Grande ministro da cultura, né? De fato. Ô, Laura, você quer trazer algum comentário sobre cultura? Quer trazer alguma dica? Alguma live aí bacana para a gente assistir? Sim, é live, sim. A Djamila de Ribeiro, ela está fazendo uma série de aulas para tratar sobre o tema, não sei se vocês já sabem, mas para quem está ouvindo, né? E aí são várias temáticas, serão várias lives, e aí quem quiser saber mais é só ir no Instagram dela para acompanhar. E ela é super didática, então dá para se inteirar bem, dá para aprender alguns conceitos, enfim, se aprofundar mais na discussão. Essa é a minha dica.
Obrigada, Laura. Eu acompanhei algumas, assim, a Djamila é muito boa, né? Falando, assim, Muito bacana. aquela pessoa segura mesmo, né? Assim, na live, é bem bacana. Tive a oportunidade de ver duas com ela. Olha só, Assistir a pessoal, duas. mais alguns comentários aqui, né? O Marcos Cavalcante está mandando a solidariedade, né? Está dizendo o quanto você é colaborativa, viu, Laura? Elogiando a sua postura. Né? Olha aí, a minha solidariedade, embora eu não tenha muita intimidade contigo, posso dizer o quanto você é colaborativa, pelo que percebi nas aulas da professora Mona Lisa. Aí, muito bacana. A Lenira Fonseca, estava lembrando aqui do nosso conterrâneo, né, o Gessé de Souza, que trata muito bem desse tema que foi discutido aqui hoje, essa herança maldita da escravidão, né, essa dívida histórica que nós temos com os negros e com as negras, que até hoje a gente não gerou oportunidades iguais para todos. Né? Tem aquele livro dele, A Elite do Atraso, que fala muito bem disso. Né? Gessé de Souza discute esse tema de maneira transversal e, assim, vários outros autores. Né? É bom a gente pensar nesse legado nefasto que foi o legado da escravidão. Né? Um beijo. Peraí, viu, Rui? Vou interromper você de novo. Adoro interromper o povo. Vai lá, então. Só para mandar um beijo enorme para a Lenira. Você leu aqui o comentário. E eu não tinha mando aqui um abraço para a Lenira, sempre acompanha a gente também. Lenira é uma amiga, uma pessoa assim, queridíssima, muito atuante nessas causas, Laura, também. Uma pessoa que você tem que conhecer. É isso aí, né? Então, pessoas, vamos chegando ao fim? Vamos lá, chegando ao fim, mais um programa Contra Fluxo, né, Rui? Queria agradecer aqui a todos que acompanharam a gente aqui nessa live, agradecer mais uma vez a Laura, pela disponibilidade aqui de estar conversando, pela coragem de vir conversar, debater conosco, de dividir todas essas suas vivências, Laura, obrigada. E lembrar para todos que nos acompanham que nós temos um encontro marcado na próxima sexta, aqui às 12h30, e lá na Rádio Universitária também. E vem novidade por aí, né? Pois é, vou lembrar a verdade, Rafa. Obrigada, ia passar batido. E a gente vai estar ao vivo também pelo YouTube. Então, são duas novidades, né, Rafa? Eu disse uma não dá para contar ainda, não, né? Não dá para contar, sim. E a gente conversou com Laura, e eu fico perdida do que a gente conversou antes e o que nós conversamos aqui no programa. Mas o programa Contra Fluxo deve iniciar a partir do dia 15 de junho. É um encontro diário, na verdade, com vocês aqui pelas redes sociais, né? A gente vai estar todos os dias da semana, de segunda a sexta, aqui às 12h30. A gente vai começar também nosso canal no YouTube, a gente ainda está engatinhando, né? Estamos formando, mas aí eu já peço para quem está acompanhando agora a gente nesse momento, que dá uma força já lá, já pode chegar, já pode seguir a gente. Para os próximos programas, a gente está também nessa plataforma do YouTube, que é uma plataforma mais apropriada para a gente estar fazendo essas transmissões aqui, sem sair aqui do Facebook. Mas vamos fortalecer, né, um jornalismo independente, né? A tentativa do contrafluxo realmente é se colocar contra o fluxo do que a gente vê diariamente na mídia, né? Repetindo esse caso do Miguel e a fala da mãe do Miguel, que eu acho que foi muito emblemática, de que, assim, se fosse o contrário, né, se fosse ela tomando conta de uma criança de 5 anos, não que não fosse uma coisa menor, porque todas as vidas importam. Vou repetir aqui, eu acho que não há diferença entre nós, tá? Eu aprendi na vida que é a diversidade que nos torna iguais, mas se tivesse sido o contrário, e ela tivesse sido negligente com aquela criança, se ela tivesse deixado a criança no elevador sozinha, mais do que isso, apertado um botão, ali ela empurrou a criança para a morte, essa mãe, ela já estava julgada e condenada pela sociedade. A fala dela é emblemática porque, realmente, nem fiança ela teria direito a pagar, né? Então, assim, a ideia do contrafluxo a gente está trazendo essas discussões, né? Não está trazendo o que a mídia retrata só no dia a dia, mas a gente está podendo fazer
outros debates, né? Trazendo outros assuntos aqui, tá, Laura? Por isso que, mais uma vez, a gente deixa aberto o programa para outras vezes que você precisar, tá bom? O programa está aberto para você também. É isso, gente. Um abraço a todos, um ótimo fim de semana e até a próxima sexta-feira. Valeu, pessoal. Beijo. Até a próxima.